Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vocês me ouvem bem? Estão aí vendo a tela compartilhada? Sim, professor. Sim, professor. Opa, maravilha, então, pessoal. Desde já desejo a todos uma excelente semana, muito próspera, de muita saúde, de muitas realizações. Hoje, então, nós terminaremos o conteúdo referente ao Estatuto do Idoso. Nós falaremos aí do acesso à justiça, nós falaremos dos crimes em espécie referente ao Estatuto do Idoso, e vocês terão também o tempo aí das 19 até as 20h40 para responder o questionário, conforme o link que já foi encaminhado aos representantes e também se encontra aqui postado no chat, tá? Então os representantes já tiveram acesso antecipado previamente aí ao link da atividade, e ele também encontra-se aqui postado no chat. O link já está ativo, tá bom? São 5 perguntas que vocês devem responder referente ao Estatuto do Idoso. É uma atividade de fixação de conteúdo, não vale nota, mas ela vale como presença. Então, aqueles que responderem, né, com base nessas respostas, com base nesse acesso, é que nós faremos aí a chamada da aula de hoje. É importante que vocês coloquem o nome completo, preencham o RA e assinalem corretamente a turma em que estão matriculados, né? Seja os alunos do 5º período que estão enturmados, né? Ou sejam os alunos do 6º B. Lembrando aí que nós não temos mais o 6º C. Nós temos os alunos do 5º que estão enturmados no 6º, nós temos o 6º A e nós temos o 6º B, tá? Não existe mais aquela subdivisão de 6º C, né? Não pelo menos no nosso portal lá do aluno e do professor, tá? Então não tem 6º C mais. Então fiquem atentos, vocês têm aí até as 20h40 para responder, né? Dá tempo de terminarmos o nosso conteúdo tranquilamente e ainda vocês terem tempo suficiente para responder o questionário. Não precisa fazer correndo, não precisa fazer agora, podem aguardar, porque dá tempo para vocês responderem o questionário. Então, lembrando, o questionário é a forma de chamada de hoje, né? E na próxima aula nós já vamos iniciar o estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando ainda que referente ao primeiro bimestre será cobrado somente em relação ao tema Estatuto do Idoso, e em relação ao segundo bimestre será somente em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos dois temas, um tema para cada bimestre, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês depois. Qualquer dificuldade ao acesso do Forms também, é só entrar em contato. Bom, pessoal, vamos então iniciar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre o acesso, né, o direito ao acesso à justiça por parte do idoso, né? Esse é um direito constitucionalmente garantido a todas as pessoas, né? O acesso à justiça está ali no mesmo patamar dos direitos sociais, ou seja, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal. Então, o acesso à justiça é um direito social, garantindo a todos. Mas quando nós tratamos dos idosos, então eles têm também a prevalência, eles têm a preferência de acesso à justiça, eles têm a garantia, né, de acompanhamento por um defensor público, caso eles não tenham condição de pagar um advogado, e mais que isso, existe também ali uma preferência de tramitação dos processos, ou seja, o processo ele tem que tramitar mais rápido do que um processo que envolva pessoas que não são idosas, né? Qual é a fundamentação disso, né? Logicamente que o idoso ele precisa de uma prestação jurisdicional muito mais efetiva, muito mais rápida e de acordo ali com as suas necessidades. Então é extremamente importante que esta a prioridade de tramitação dos processos se aplique aos idosos. Nós temos 2 artigos que tratam de forma específica. O primeiro deles tratando aí da criação de varas especializadas para o atendimento de idosos, de acordo com o artigo 70, e aí nós sabemos que no interior é mais difícil de se verificar isso, né? As varas especializadas
normalmente nós as encontramos em grandes centros, nas capitais normalmente, tá? Então no interior é difícil você encontrar uma vara especializada do idoso. Você vai encontrar a vara da infância e da juventude, né? Em algumas comarcas já tem, por exemplo, específico para crimes cometidos contra mulheres, né? Mas no idoso ainda não é em todos os locais que nós aí observamos a presença de varas especializadas. Nos termos do artigo 71, é onde trata da prioridade de tramitação dos processos, quando o idoso for parte, né? Ou seja, qualquer tipo de parte. Então, e em qualquer instância também. Então, esse é um outro aspecto importante. Essa prioridade de tramitação garante uma justiça mais rápida, garante uma justiça mais célere, tá? O outro aspecto que nós devemos observar aqui é que esta prioridade de atendimento, por exemplo, ela não cessa quando ocorre ali a morte do idoso beneficiário, né? Ou seja, entende-se em um favor do cônjuge ou companheiro, desde que também maiores de 60 anos. Então, essa prioridade de tramitação do processo, ela vai se estender também a quem ali substituir o idoso, desde que também seja maior de 60 anos. Então, isso é extremamente importante. Quando nós tratamos dessa prioridade de atendimento, de tramitação do processo, se aplica tanto a processos administrativos quanto a processos judiciais. Então é importante, né? Processos administrativos e processos judiciais têm essa faculdade, tem essa, não, perdão, não é faculdade, tem essa prerrogativa, tem essa garantia para o idoso, né? Ou seja, tem hoje um meio, tem hoje um modo de se garantir ao idoso que o processo tenha aí uma celeridade maior. Então é uma prerrogativa, é um direito que é conferido ao idoso. Inclusive, como eu já disse, né, em relação à assistência judiciária e à defensoria pública, seja a Defensoria Pública da União, seja a Defensoria Pública dos Estados, e onde não houver a prestação de serviços da Defensoria Pública, temos também ali, né, os convênios existentes entre a OAB e a Defensoria Pública. Né? Então, existem advogados conveniados com a Defensoria Pública que atuam também na assistência judiciária, inclusive aos idosos. E nós temos ainda uma prioridade prevalente dentre os próprios idosos, né? No caso lá dos maiores de 80 anos. Então, os maiores de 80 anos têm uma prioridade prevalente. Então, sobre os demais idosos, eles têm uma preferência, eles têm ainda uma prioridade na tramitação dos processos ainda maior, né? Então, os processos dessas pessoas deveriam ser julgados num tempo ainda menor. Então, quando nós tratamos aí em síntese, né, deste acesso à justiça... Oi, pode falar. Essa tramitação, ela funciona na prática? Essa tramitação prioritária? Sim, ela funciona, tá? Por que ela funciona? Porque nós temos, antigamente, quando o processo era físico, não sei se vocês já viram isso, os processos tinham tarjas, eles tinham as fitinhas coloridas que eram coladas nesses processos para garantir a efetivação dessas tramitações. Então, no processo físico isso era visível. No processo digital, né, não há nem necessidade de ser requerido, tá? Naturalmente isso já acontece. Quando ele é cadastrado, já tem lá prioridade de tramitação. Então acontece. Existe sim essa garantia e os processos acabam sendo um pouco mais rápidos. É algo extremamente perceptível? Não, tá? Se você não tiver muita prática, não observar muito bem, você quase não vai perceber. Mas é um pouco mais rápido, sim, a tramitação. Ele tem algumas preferências aí sobre demais processos. Então tem sim, doutor. Ele é aplicado de forma concreta. Funciona. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Olha, excelente pergunta essa, porque muitas vezes a gente vê uma diferença, né, uma discrepância muito grande entre a teoria e a prática. Nesse caso, não. Tá? Nesse caso, a teoria de fato é aplicada na prática e os idosos têm sim uma prioridade de tramitação dos processos.
Então, com relação ao acesso à justiça, como eu disse para vocês, nós temos aí três linhas de ação e garantias aos idosos. A criação das varas especializadas, como eu disse para vocês, não é muito comum, não é perceptível, principalmente nas comarcas do interior, e aí sim, nós temos a prevalência da tramitação de ações judiciais e processos administrativos, e nós temos também o atendimento preferencial diante ali da Defensoria Pública da União, das defensorias públicas dos estados e também, né, da atuação ali da OAB em convênio com as defensorias públicas. Pelo menos aqui no interior, o que nós vemos, o que se tem, é a atuação do convênio existente, né, em maior presença ali, advogados que são conveniados com a Defensoria Pública e recebem os seus honorários dessa forma, né? São honorários ainda muito aquém da tabela própria de honorários da OAB, mas é algo interessante, algo importante, e eu falo como alguém que fez a Defensoria Pública por muitos anos, é algo que nos ensina a advogar, né? Nos ensina a advogar porque você vai ter ali um leque enorme de ações que talvez você não teria no início de carreira. Então você vai ter o processo crime, você vai ter o processo civil, você vai ter infância e juventude, você vai ter N processos que vai, logicamente, ajudar muito ali no desenvolvimento da prática jurídica ao jovem advogado, pessoal. Na sequência, vamos falar um pouquinho aí dos crimes em espécie, né, que são praticados de forma concreta sobre os idosos. Nós temos que compreender primeiro algo que é extremamente importante, que é a interpretação dada ao artigo 94 do Estatuto do Idoso, né? Se nós abrirmos aí o Estatuto, acompanhem comigo, essa leitura e essa interpretação aí do artigo 94, nós vamos ter a seguinte redação nos termos da lei. O artigo 94 diz: aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapassa 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099/95 e, subsidiariamente no que couber, o disposto no Código Penal e no Código de Processo Penal. Isso é o que está lá no texto do Estatuto do Idoso. Mas vocês vão observar que existe lá, vide ADI 3096-5 STF, uma ação direta de inconstitucionalidade regida pelo STF, né, decidida pelo STF. O que ele vem dizer para nós? Né? Quando vocês leram ali comigo e acompanharam a leitura, lá diz que se aplica a Lei 9.099, subsidiariamente aplica-se também o Código Penal e o Código de Processo Penal. Mas a interpretação que o STF deu para esse dispositivo é que aplica-se sim a Lei 9.099, a lei, né, do juizado especial criminal, dos crimes de menor potencial ofensivo, porém, nessa interpretação do artigo 94, o STF disse mais, ele disse, olha, aplica-se a lei em razão do seu procedimento mais célere, mas não se pode, entretanto, aplicar ao acusado as medidas despenalizadoras daquela legislação, sob pena aí de conferir a ele um privilégio do crime praticado contra os idosos. Então, o que não pode? Né? Por exemplo, o que não pode é a aplicação dos institutos, como diz ali, despenalizadores da Lei 9.099, como, por exemplo, a transação penal. Então, não existe transação penal no caso do Estatuto do Idoso. Então, esse é um critério importante. Não existe transação penal no caso do Estatuto do Idoso. Tá? Aplica-se a Lei 9.099 somente em razão do procedimento, por ser um procedimento mais célere, somente em razão disso. Mas não se aplica, vamos colocar em vermelho aqui, para que vocês não se esqueçam. Não se pode, entretanto, aplicar ao acusado as medidas despenalizadoras constantes daquela legislação. Então, não pode, tá? Não se aplica, por exemplo, a transação penal.
Salvo engano, vamos conferir aqui, a transação penal está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099. Vamos ver se é isso mesmo, né? Lei 9.099. Salvo engano, está lá no artigo 76. Vamos confirmar. Deixa eu ver. Isso, olha só. Aí nós temos, havendo representação ou tratos de crime de ação pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aí aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, né, a ser especificada na proposta. Então, aí nós temos, nos termos de todos os parágrafos e incisos do artigo 76, essas hipóteses, né, de medidas despenalizadoras. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida com relação a esse tópico aqui? Então vamos estudar agora em espécie quais são os crimes, né, que aí são cometidos contra os idosos. Nós temos eles descritos do artigo 96 até o artigo 109 do Estatuto do Idoso. Então nós temos tipos penais. Então o Estatuto do Idoso também é uma legislação incriminadora, conforme aí artigos 96 a 109 do Estatuto do Idoso, tá? Pessoal, todos esses tipos penais, de uma forma ou de outra, nós já até falamos anteriormente, né? Quando nós tratamos da garantia dos direitos fundamentais dos idosos, lá no início, quando nós estudamos esse estatuto, nós já falamos de todos esses crimes. Mas para vocês saberem onde é que eles estão, então, discriminados, né? O artigo 96, ele vai dizer discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso à operação bancária, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio, instrumento necessário ao exercício da cidadania, né, por motivo de idade. Então tem que ficar muito claro que essas ações são em razão da condição de idoso da vítima, né? E aí nós temos a pena que é muito pequena, de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Nós temos ainda a conduta equiparada no parágrafo 1º, que é quem desdenha, humilha, menospreza, discrimina pessoa idosa por qualquer motivo. Então, inicialmente, ela é discriminada por ser idosa, já a conduta equiparada do parágrafo 1º fala por qualquer motivo. Já o parágrafo 2º, nós temos uma causa de aumento de pena, né, 1/3 a mais de pena, se a vítima se encontrar aos cuidados ou à responsabilidade do agente, que é o que normalmente acontece, que é o que normalmente se observa. Artigo 97 trata aí de deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde, sem justa causa. Então percebam que sempre tem ali uma brecha, sempre existe uma justificante, né, para que algo não seja feito. Então isso tem que ser demonstrado, isso tem que ser provado. Ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. E aí nós temos, voltando aqui, uma pena também muito pequena, detenção de 6 meses a 1 ano ou e multa. Parágrafo único, ela é aumentada ainda da metade, se dessa omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e ela é triplicada se resulta morte. Então aí nós teríamos uma pena um pouco maior, mas ainda assim bem pequena pela conduta e pelos danos causados aos idosos. Artigo 98. Abandonar idoso em hospital. Muito comum acontecer, né? Em casas de saúde, em entidades de longa permanência, né, os ILPIs, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando nós estudamos lá os alimentos, né? Quando obrigado por lei ou mandado. Então, ou seja, quem é compelido a pagar alimentos ao idoso e não paga, responde também criminalmente, né? Seria aqui a hipótese do abandono material ao idoso. Pena também bastante pequena, que é a detenção de 6 meses a 3 anos e multa, dada a gravidade dessa conduta, dada a gravidade
das consequências dessa ação e dessa responsabilidade. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas, degradantes, privando de alimentos, cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Né? E aqui nós temos o quê? As penas aumentam um pouquinho. Então nós temos, inicialmente, detenção de 2 meses a 1 ano. Se resulta lesão de natureza grave, lesão corporal de natureza grave, de 1 a 4 anos de reclusão. E se resulta morte, aí já tem uma pena bastante mais adequada, que é de 4 a 12 anos de reclusão. Então, percebam que aqui o artigo 99 é onde traz aí uma punição que compete, né, que cumpre aí o seu papel, do seu caráter punitivo pedagógico. Né? Até agora, penas extremamente pequenas que não cumprem com a sua função. Artigo 102. Professor, Oi, pode falar. estou com uma dúvida aí nesse caso do artigo 99. Sim. Se, por exemplo, for uma casa de abrigo, uma entidade assistencial que presta serviço para cuidar de idoso, Sim. aí no caso, aí vai se apurar quem foi a pessoa que meteu a conduta dolosa, ou no caso, a entidade também será responsável? Como que funciona o trâmite aí? Aí nós temos aquela regra do direito empresarial, né? A empresa responde pelos atos dos seus prepostos. O responsável pelo ILPI, pela casa ali, o abrigo de longa permanência do idoso, tem a obrigação de fiscalizar o trabalho dos seus funcionários. Então, ou seja, numa condição como essa, o primeiro responsabilizado é a própria instituição. Por quê? Porque conforme diz aqui, olha só, quando obrigado a fazê-lo, quem é obrigado a fazê-lo? É a instituição, não é o funcionário. O funcionário presta serviço para a instituição, tá? Então, aqui a obrigação de fazer, a obrigação de cuidado, a obrigação de proteção é da instituição, é dos seus administradores, né? Seus presidentes, seus curadores. Então, a responsabilidade é da instituição, normalmente pessoa jurídica, tá? E aí, logicamente, que os funcionários, a pessoa de forma pessoal, também responderá, mas não exime aqui a responsabilidade da pessoa jurídica, da instituição, da casa. Mais alguma dúvida, doutor? Só isso. Obrigado. Maravilha, então. Boa pergunta. Muito obrigado pela pergunta também. Pessoal, artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Olha só. Obstar acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Então, olha, não tem prazo para prestar concurso público, hein? Não tem limite. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, ou seja, age contra a função social. Recusar, retardar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, à pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Então, o artigo 101, ele nos traz aqui, né, aquela conduta aí, ou ativa ou comissiva, né, melhor dizendo, ou omissiva, que impede o idoso, né, de ter o serviço público prestado ou ter acesso a serviços ou até mesmo cargos particulares, ou mesmo que impede, que dificulta, que não presta aí as informações solicitadas pelo Ministério Público. Já o artigo 101 diz que deixar de cumprir ou retardar ou frustrar sem motivo, olha aí também, né, uma válvula de escape, sem motivo. A execução de ordem judicial expedida nas ações em que for interveniente o idoso. Então, ou seja, tanto a prioridade aí né, o processamento prioritário das ações judiciais,
também se aplica ali a execução de ordens judiciais. Então, é um outro aspecto importante. Aquela prioridade na tramitação do processo se aplica também na execução da sentença. Artigo 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade, né? Tanto pode ser praticado por um parente que cuide deste idoso, como pode ser praticado também pelas instituições que recebem ali os proventos do idoso para garantir a sua manutenção ali dentro. Então, esse apropriar-se de bens é muito comum acontecer nos núcleos familiares, né? Onde algum parente ali acaba se apropriando normalmente do cartão magnético do idoso, se acaba se apropriando ali, né, dos meios que existem para o recebimento da aposentadoria ou de qualquer outro tipo de vantagem econômica, né, e acaba, então, tomando posse desses bens, dessas pensões, desses rendimentos dos idosos. Negar acolhimento ou permanência do idoso como abrigado por recusa deste a outorgar procuração à entidade de atendimento, né? Normalmente, olha como é interessante isso, normalmente o idoso ele assina uma procuração para essas entidades, né, destinando ou a totalidade ou parte da sua aposentadoria para garantir a sua manutenção ali. Mas mesmo que ele não faça isso, aqui, como nós vimos, é crime negar o acolhimento ou a permanência do idoso. Uma coisa não está condicionada à outra. Então é importante que nós tenhamos aí essa concepção. O idoso ele não vai, não é uma condição ele ir para um abrigo se ele doar a sua aposentadoria, não é uma condição. Reter o cartão magnético, olha aí como é comum também acontecer, de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como a qualquer outro documento. Só que aqui é uma conduta condicionada, porque ele vem dizer, com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Se não for essa conduta do 104, vai ser a conduta do 102. Quando for para receber uma dívida, aí se aplica, né, a pena do 104. Quando não for para receber dívida, é só uma apropriação, aí se aplica a conduta do 102. Então aqui, se tiver a finalidade específica, né, de recebimento de dívida, essa retenção do cartão magnético ou de conta bancária, aplica-se a pena do artigo 104. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? A do 102 é um pouquinho mais leve. É e não é, tá? Por que é e não é? Aqui é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então nós temos um regime inicial mais grave, né? Nós temos uma pena mínima maior, nós temos uma pena máxima maior. Aqui nós temos uma pena de detenção, ou seja, então já começa aqui no regime semiaberto, de 6 meses a 2 anos. Então sim, se nós analisarmos concretamente, acaba sendo um crime menos grave, tá? Por que é menos grave? Porque nós estamos diante aqui do quê? Qual é essa conduta do ressarcimento da dívida? Receber a dívida é uma conduta legítima? É, mas esse é o meio inadequado. Para receber a dívida tem que entrar com uma ação, tem que cobrar aquele valor judicialmente. Aqui poderia considerar como exercício arbitrário das próprias razões? Eu concordo, eu acho que sim, né? Mas aqui existe um motivo justificante. Tem que receber a dívida, né? Mas não é o meio, não é o modo, não é a forma adequada de que esse recebimento aconteça. Doutor, oi? Aí o procedimento também muda, né? Porque, tipo, o artigo 104, até 2 anos é no GCRIM. Agora o 102 é assim. Mas aí, como nós vimos agora há pouco, o que fala lá, né? Quando nós analisamos o artigo 94, o que ele vai dizer para nós? É aí que vem aquela história, olha só. Nos crimes previstos com pena privativa que não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento da Lei 9.099, que não ultrapasse 4 anos. Aqui não ultrapassa 4 anos. Então, os dois podem ser propostos no GCRIM, né? O procedimento da Lei 9.099. Agora seria, então, uma exceção àquela regra geral do
Sim, do limite de 2 anos. exatamente. Nós temos essa característica da exceção à regra. Tanto é que eu posso utilizar o procedimento, mas não podem ser aplicados os institutos despenalizadores. É só para ser um procedimento mais célere. E aí foge a regra da Lei 9.099, que a Lei 9.099 é até 2 anos. Então foge a regra da 9.099, mas o Estatuto do Idoso deixa claro, pode utilizar o procedimento, né? Não pode utilizar os benefícios para o réu. Então é uma exceção à regra, doutor. Muito bem observado aí. Já no artigo 105, exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas e injuriosas à pessoa idosa. Então aqui nós temos lá um crime contra a honra, tá? Contra o idoso, conforme nós temos no Código Penal, mas aqui especifica ao idoso. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Para finalizar, artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento. Pessoal, fiquem muito atentos a esses artigos aqui. Com certeza vocês já viram isso acontecer em algum momento ou já ouviram falar que isso aconteceu. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração dos seus bens ou deles dispor livremente. Eu já vi isso acontecer. A pessoa está doente, às vezes está lá no leito de morte, desenganada pelos médicos, a família vai lá, pega uma procuração para poder vender bens, movimentar contas bancárias, sem o devido procedimento de interdição e de nomeação de um curador. Artigo 107, aqui pena também de reclusão de 2 a 4 anos. 107, coagir de qualquer modo. Qualquer modo é qual? É físico, é psicológico. Ao idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Então, coação. Aqui fala induzir, olha a diferença. Aqui fala coagir, é algo mais intenso. Aqui fala induzir. Induzir é convencer a fazer. Coagir é obrigar a fazer contra a sua vontade. Então, nós temos aqui uma pena maior. Reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial. Já vi isso aqui acontecer também. Olha só. Que envolva a pessoa idosa sem discernimento, está lá na cama, está variando, de seus atos, sem a devida representação legal. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então, normalmente, vamos voltar aqui. Normalmente, o que se vê acontecer na prática são esses 3 artigos aqui. Isso se vê muito acontecer. Se vocês ficarem atentos, se vocês conversarem um pouquinho, prestarem atenção, vocês vão ver que esses crimes acontecem com maior frequência do que a gente imagina. E o artigo 109, impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Então aqui é intervir contra o ato do poder público. Acontece? Sim, mas com maior frequência os crimes dos artigos 106, 107 e 108. Pessoal, com isso, nós terminamos aqui a nossa aula, nós terminamos aqui o nosso conteúdo referente ao Estatuto do Idoso. Vocês têm aí, então, 1 hora a partir de agora para concluir as respostas lá no formulário, no Forms, a respeito aí dessa matéria Estatuto do Idoso. É importante para vocês verem como essa matéria é cobrada em provas da OAB e em concursos públicos. Por isso que eu coloquei aquelas questões, aquelas 5 questões para vocês responderem. Não esqueçam que aquelas questões elas também serão utilizadas para a nossa chamada, tá? Então não se esqueçam que aquelas questões serão também utilizadas como chamada, pessoal. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, né, para que nós possamos esclarecer aí. Professor, como que a gente vai saber se está certo ou não? O senhor Depois eu vou divulgar um gabarito para vocês, doutora. Ah, sim, então tá bom, obrigada. Nada. Professor, a título de curiosidade sobre essa questão da capacidade psicológica do idoso, a capacidade social, eu vi uma sentença hoje que a família contestou o testamento público que ele havia feito e
E o juiz determinou que o fato dele ter a capacidade física debilitante não quer dizer que ele tenha uma capacidade psicológica, psicossocial debilitante também. Então, são fatores distintos, né? Sim, até porque, por ser uma escritura pública, né, o oficial notarial, ele confirmou isso. Ele faz perguntas simples do cotidiano para saber se ele tem discernimento daquilo que está acontecendo e em relação às consequências dos seus atos. Então tem isso também. E o funcionário público, né, o funcionário, o oficial do cartório tem fé pública. É. Então tem esse detalhe. E é uma questão interessante. Uma coisa não é distinta da outra, capacidade física de capacidade psicológica. Tá certo. Maravilha, interessante, doutor. Essas sentenças são bastante interessantes. É a gente observar na prática, né, aquilo que a gente estuda na teoria. Aplicação prática e concreta. Mais alguma dúvida, pessoal? Então eu estarei encerrando a aula aqui hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Qualquer dificuldade em responder aí o form, vocês podem entrar em contato comigo. Mas não tem, ele está aberto, é de fácil acesso, é de fácil resposta. Tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Estou sempre à disposição de vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até semana que vem. Até, boa noite. Tchau, obrigado, boa noite.